Olá, meus queridos amigos, irmãos, vocês que têm nos acompanhado nas nossas redes sociais. Hoje nós estamos, dando início a uma nova série de mensagens, agora no Evangelho segundo escreveu Marcos. E hoje nós vamos iniciar este evangelho lendo, o capítulo 1, versículo de número 1, que diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a boa notícia. Para isso, será necessário fazer sim uma breve apresentação introdutória acerca deste livro. Apesar de ser o segundo livro na compilação, do Novo Testamento, nessa compilação que nós conhecemos, os pais da igreja, como são chamados, os primeiros pensadores e líderes cristãos, afirmam unanimemente que este evangelho foi o primeiro a ser escrito e que Marcos é o seu autor. Então, outro ponto importante de se destacar é que provavelmente foi escrito em Roma entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, antes da destruição do templo em Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Muitos estudiosos acreditam que o Evangelho segundo Marcos faz um compilado, dos relatos históricos de Jesus conforme Pedro narrou nas suas pregações. A tradição cristã afirma que Marcos escreveu seu evangelho para o benefício de leitores cristãos romanos, particularmente os gentios. Marcos desenvolve sua narrativa a partir do início do ministério terreno de Jesus. Ele não se preocupa em relatar o seu nascimento e nem apresentar genealogias familiares. A principal preocupação deste evangelho é comunicar a verdade acerca da divindade e da messianidade de Jesus Cristo e apresentá-lo como servo sofredor, dando profunda ênfase no serviço e sacrifício dele. Após este breve, panorama, nós vamos entrar no conteúdo deste evangelho, começando por entender o prólogo do texto apresentado por Marcos, analisando-o por partes. E a primeira parte é o seguinte: o princípio do evangelho. Muitos estudiosos acreditam, que este primeiro versículo trata-se, na verdade, do título deste livro, Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Neste início, Marcos ele começa com uma declaração da natureza do conteúdo do livro, apresentando-o como um evangelho, uma proclamação de boas novas, de triunfo, de vitória e libertação. Para compreender o que Marcos está querendo falar, é preciso identificar quais sejam os significados das palavras princípio e evangelho. Princípio significa momento em que uma coisa, ação, processo, etc., passa a existir, começo, exórdio, início, causa primeira de alguma coisa a qual contém e faz compreender suas propriedades essenciais ou características. Razão. Evangelho segundo o grego antigo significa um galardão oferecido para se levar as boas novas. Com o tempo, o termo passou a ser identificado apenas como boas novas ou boas notícias. Marcos indicara, que escreveu sobre o princípio do evangelho, declarando em sua perspectiva que aqui, em Jesus, se inicia as boas novas da salvação, da redenção e da restauração do homem pecador, tão ansiosamente aguardada desde a sua queda no Jardim do Éden, concordando, com a declaração que Paulo faz ao escrever para os cristãos em Roma, Romanos capítulo 1, versículo 17, quando ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito,
o justo viverá pela fé. Com base nesses significados, então, que analisamos anteriormente, o princípio do Evangelho ao qual Marcos se refere é, na verdade, crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, Salvador de todo aquele que crê. Por causa do pecado de Adão no Éden, todos receberam a má notícia de que estão mortos e separados de Deus, mas no Evangelho receberam a boa notícia da vida eterna concedida em Jesus Cristo. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda parte que nós encontramos é que o evangelho, ele é de Jesus Cristo, ele não é de qualquer pessoa ou de qualquer coisa. É o evangelho de Jesus Cristo. Quem não gostaria de receber uma boa notícia? O nascimento de um filho, aquela aprovação em um concurso, ou a vaga tão aguardada naquele emprego que você sonhou. A boa notícia descrita por Marcos poderia se tratar de qualquer uma. Entretanto, ele deixa bem claro sobre o que é e qual é essa boa notícia. Ele diz: a boa notícia, eu quero falar isso agora na nova tradução da linguagem de hoje, da Bíblia. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu achei interessante essa versão porque ela diz: a boa notícia é sobre quê? É sobre quem? E ele diz: é a respeito de Jesus Cristo. Essa novidade que começou a ser proclamada aqui se refere à boa notícia sobre Jesus, o Messias prometido por Deus desde o Éden, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus promete para a mulher que da descendência dela viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a boa notícia, foi declarada lá atrás, desde o Éden. E como também sobre o conteúdo da sua mensagem, como está escrito em João capítulo 3, versículo 14. Que diz assim, João 3,14: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, este é o Evangelho, esta é a boa notícia que já vem sendo anunciada desde lá de trás e que chega para nós agora mostrando, tá vendo? Aquilo que foi falado lá atrás é sobre esta pessoa, Jesus Cristo, o Salvador de todo aquele que crê. Então, que evangelho é esse? É o anúncio de Jesus Cristo. Ele mesmo é a boa notícia de que os apóstolos desde o princípio proclamavam. Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz questão de relembrar esta importante mensagem. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4, e eu quero ler na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenham adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Essa é as boas novas, essa é a boa notícia que nós recebemos, de que Jesus, este Jesus, é o Salvador de todo homem. Ele que morreria e ao terceiro dia seria ressuscitado dentre os mortos. Então, a terceira parte que nós encontramos neste texto é que Jesus Cristo, este que é a boa notícia, ele também é o Filho de Deus. Ele é o próprio herdeiro do nosso Senhor. No que se refere ao conteúdo do Evangelho, ele fala sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta expressão Filho de Deus
ainda que tenha um sentido mais amplo no Novo Testamento, este termo, né, aplicado a Jesus, salienta sua natureza divina, como descrita nos versículos de João 10:38 e João 14:10. Diz assim: mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O que se encontra implícito aqui é que os conceitos inerentes ao título Filho de Deus são: primeiro, Jesus é profetizado no Antigo Testamento, Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Ele é pré-existente e divino, João capítulo 1, do versículo 1 a 14. Tem uma relação ímpar com Deus, o Pai, João 10, 30. Jesus, ele é o Messias, servo de Jeová, plenamente identificado com o povo eleito, Zacarias capítulo 12, versículo 10. E, consequentemente, ele foi capaz de cumprir sua missão salvadora, Marcos 10, 45. O que Marcos descreve ao início do seu evangelho sobre Jesus não é que ele é mais um profeta, nem que ele é o Filho de Deus. E é isso o que diferencia de qualquer outro que circulava naquela época. Sabe por quê? Existiam muitos messias, muitas pessoas se intitulando messias naquela época. Muitas pessoas que se diziam enviados da parte de Deus. Então, o que Marcos descreve ao iniciar o seu evangelho sobre Jesus não é que ele é mais um profeta somente que está ali entre a população, nem que ele é o Filho de Deus. E é isso o que diferencia. Marcos diz que ele é o único, o próprio Filho de Deus. Então, naquela época, né, existia tantas pessoas, e o que diferenciava Jesus dos demais era exatamente ele ser filho de Deus. Ele não era qualquer um, ele era especial. Esta boa notícia, então, apresentada aqui, não é qualquer notícia, mas a verdadeira boa notícia sobre o único Filho de Deus, o Salvador de todos os homens. João capítulo 3, versículo 16. Concluindo então, meus queridos, no dia em que Jesus nasceu, os anjos proclamaram aos pastores a boa notícia. E estes imediatamente transmitiram a outros. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Por intermédio de Marcos, hoje, esta boa notícia é chegada também a você. Você que está aí nos ouvindo, que está acompanhando esta mensagem. A notícia de que Jesus é o Salvador de todo aquele que crê. Diante dessa boa notícia, você que estamos recebendo, qual será a nossa reação? Diante dessa boa notícia, qual será a sua reação, você que está nos acompanhando? Que resposta você dará? Jesus veio a este mundo, sofreu, morreu, ressuscitou para perdoar seu pecado, te salvar. E você, o que fará por Jesus? Será que você hoje poderia entregar a sua vida para Jesus? Lembre-se, esta é a boa notícia. A boa notícia é de que Jesus, Cristo, é o Filho de Deus, o Salvador de todo aquele que crê. Hoje é a sua oportunidade. Creia em Cristo Jesus, entregue sua vida para Ele e deixe que Ele faça a diferença em você. Quero orar por você neste momento, entregando a sua vida, você que está tomando essa decisão agora ao lado de Cristo,
para que ele faça a diferença em seu coração. Pai bendito, Senhor amado, o Senhor sabe quantas pessoas estão nos assistindo, quantas pessoas estão nos acompanhando. E eu sei que muitas delas agora estão tomando uma decisão de reconhecer o Senhor como a boa notícia para as suas vidas. A boa notícia diante do caos que estão vivendo, diante das dificuldades, diante das lutas que estão vivendo. Mas eu creio que o Senhor agora é a boa notícia que elas precisam. A boa notícia de salvação, de mudança, de regeneração, de transformação. Então, Pai, peço, faça a diferença nesses corações. Mude, ó Deus, essas vidas e que eles possam recebê-los neste momento, neste instante, em nome do Senhor Jesus. Esta é a minha oração. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo, irmão, você que tem nos acompanhado. Continue conosco. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe, mande para outras pessoas, para que também possa fazer a diferença, a mesma diferença que fez em você, no coração de outras pessoas também. Deus o abençoe.